nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz esteja em seu coração. A igreja celebra neste dia 18 de outubro de 2023 a festa de São Lucas, convidando-nos a contemplar a vida deste grande evangelista que assumiu o compromisso de transmitir a palavra de Deus, que redigiu o Evangelho, fazendo com que essa palavra santa pudesse chegar até nós. São Lucas também é aquele que é o autor dos Atos dos Apóstolos. Peçamos a São Lucas que nos ajude a seguir Jesus e a sermos Igreja de Deus onde nós nos encontrarmos, fiéis ao ensinamento do Senhor. Acolhamos o Santo Evangelho, Lucas 10, de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrações dos santos é algo muito importante para a igreja, para cada um de nós, porque nós podemos assim contemplar o exemplo de alguém que seguiu a Jesus, alguém que foi fiel ao Cristo e que experimenta a graça de contemplá-lo na glória. E isso, querido irmão e irmã, é para a gente olhar para o santo e dizer: ele foi igual a mim, ele buscou seguir a Jesus e deu certo. Eu também tenho possibilidade de seguir a Jesus e dar certo, porque um outro ser humano conseguiu, eu também vou conseguir. Então é uma inspiração para nós a vida dos santos. E de uma forma especial, hoje nós celebramos a vida de São Lucas, ele que assumiu a missão de escrever o Evangelho, depois também os Atos dos Apóstolos, grande evangelizador, proclamador da Palavra Santa de Deus. E São Lucas, ele tem como uma grande característica falar de Deus numa dimensão muito misericordiosa do coração de Deus. Que nós nos inspiremos também em Lucas para que possamos experimentar a misericórdia de Deus sempre mais em nossas vidas e sermos propagadores desta misericórdia, desta bondade de Deus onde nós nos encontramos. Hoje o Evangelho nos fala do envio missionário que Jesus faz. É interessante sempre a gente olhar para esse envio missionário. E é interessante a gente perceber que o grande objetivo que Jesus tem ao enviar os seus discípulos é que eles preguem a presença do reino de Deus no meio das pessoas. É o reino que já está presente. Então, o missionário, a missionária, é chamado a ser um despertador, alguém que acorda as pessoas para essa presença do reino no nosso meio, né? Nossa missão é de fazer com que as pessoas elas percebam que o reino de Deus, que Deus está no nosso meio, Ele está presente entre nós e nós então devemos contemplar a sua bondade, a sua face generosa, nós devemos acolher a sua vontade em nosso meio. E aí, querido irmão, querida irmã, isso nós vamos fazer se nós tivermos a possibilidade de dar lugar verdadeiramente para Deus agir
em nossa vida e em nossa história. Por isso, Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele envia e faz uma recomendação. A recomendação de que eles não levem muita coisa, ou não levem coisas demais para o caminho. Levem o essencial, porque precisam estar abertos para o que é o essencial. E o essencial é Deus. Então, é preciso deixar lugar para Deus dentro de nós, para que possamos, experimentando a beleza de Deus, a primazia de Deus dentro das nossas vidas, possamos anunciar também esta bondade, esta primazia de Deus para todas as pessoas. Poderemos anunciar que Deus é Senhor para os outros se nós deixarmos Ele ser Senhor para nós. Nós podemos anunciar que amamos e que devemos amar a Deus sobre todas as coisas se nós fizermos a experiência de amá-lo e deixar Ele ser o primeiro de verdade na vida da gente. Não um primeiro que muitas vezes se torna segundo, terceiro, ou que muitas vezes fica na quarta posição ou quinta na nossa vida, mas o primeiro verdadeiramente, e nós só poderemos anunciar e convidar as outras pessoas a dar esta primazia a Deus em suas vidas, se nós também fizermos a experiência de tê-lo como o primeiro da nossa existência. Que a graça amorosa de Deus continue a fecundar as nossas vidas para que possamos de verdade assumir esse compromisso de anunciar o reino de Deus, fazendo com que Deus seja de verdade o primeiro, o mais importante em nossa vida, que Ele ocupe o lugar que é seu em nossa existência. E que São Lucas, que pregou a misericórdia de Deus, que pregou um Deus que foi ao encontro e que vai sempre ao encontro dos mais pobres, dos necessitados, que Ele nos ajude pela sua intercessão, pelo seu exemplo, pela palavra que Ele nos transmite, a assumir também o compromisso de estarmos sempre acolhendo a misericórdia de Deus em nossas vidas e de experimentando esta misericórdia em nossas vidas, sermos também misericordiosos com todos os que se aproximam de nós, mas de uma forma especial com os mais pobres e os mais necessitados. Que São Lucas interceda bênçãos e graças sobre a nossa vida, para que possamos, a seu exemplo, seguir verdadeiramente ao Cristo Senhor. E que venha generosa a bênção de Deus sobre a nossa existência, preenchendo de verdade o nosso coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Lucas, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte, fica com Deus. Deus ilumine sempre mais a sua vida.